porque o filme ele é um produto. Ele é um produto cultural, mas ele é um produto de mercado. Não, com certeza. Cinema é business, amor. Não é mais nada que isso. Mesmo que o seu filme seja um curta, uma websérie, um filme mais autoral. E eu tenho voz de fala que meus filmes não são filmes comerciais de milhões, por exemplo. Eu tenho uma linha, o meu filme que eu gosto de fazer, inclusive por causa do processo de feitura de um filme, são filmes mais autorais, né? Mais que tem alguma relevância, algum assunto relevante em algum nível, né? Então, mas nem por isso ele deixa de ser um produto comercial, né? Pois é. Mas é exatamente isso que eu penso. Rapidinho, tá, menina? Beleza. Oi? Vê se não tá na mesa. Senão, vamos pra lá. Oi. Acabei de para o filho pegar meu copo, uma xícara de café. Desculpa, Elisa. Então, é porque assim, eu quero muito fazer cinema autoral, né? Eu tenho um roteiro que eu estou escrevendo e tal, mas eu sempre quis trabalhar com cinema, na verdade. Independente de ser ou não autoral, eu amo cinema, eu sempre quis trabalhar com cinema. Só que eu casei muito nova, e aí acabei tendo filho muito nova, então, no final das contas, eu meio que adiei meu sonho, sabe? Quantos anos tem teu filho? Meu mais velho tem 14 anos. O meu mais velho, quer dizer que você tem mais. Quantos? Tem 2. 14 e quantos? 14 e 11. Nossa, menina, que bom! Mas semana que vem já vão fazer, os dois fazem um aniversário próximo, né? Um faz dia 2 e outro dia 16 de julho. Então já vão fazer 15 e 12 já semana que vem. Mas olha, tudo certo, você inverteu a ordem das coisas, talvez, mas que não quer dizer nada, né? Pois é. Vai começar agora, os filhos já estão grandes, já estão, né? Daqui a pouquinho faz faculdade, sai de casa, né? Agora está na hora. Você tem quantos anos? Eu tenho 39. Começou cedo mesmo, né, filha? Eu casei com 22. Rapaz. Parabéns. Mas, enfim, então esse é um curso que fala sobre como você tirar um filme do papel e colocar no cinema. E com tudo que isso... Ele fala sobre o pensamento estratégico do produtor, porque mesmo sendo um filme autoral, existe uma estratégia que você traça. Mesmo sendo um curso, um filme, um curta-metragem, né? Existe um pensamento estratégico, um planejamento artístico e financeiro. Afinal de contas, nós vivemos disso. Não, com certeza. Se você não trata o teu produto, seja cultural, não cultural, autoral, comercial, o que for, culta, websérie, qualquer coisa, se você não trata esse produto como um produto comercial, onde você vai fazê-lo e vai viver dele, como é que você vai viver dele? Como é que vai viver do cinema? Então, esse curso é justamente essa abertura de paradigmas, né? de repertório, de olhar. Né? O produtor ele tem um olhar periférico. O produtor não olha para frente só. Ele, se pudesse dar o giro, sim, dava. Vai ser responsável. Pelo que eu fiz o curso de assistência de direção com o Chu também, né? E aí ele fala muito sobre isso, de como tudo que acontece no set, tudo que acontece é com o produtor que tem que falar, né? Não tem jeito, tá uma merda, quem vai responder é o produtor. Na maioria das vezes não é o diretor, sei lá, pode ser o produtor de outro filme, mas na maioria das vezes é o produtor, né? Ninguém responde, a gente que responde. Então, a responsabilidade da gente é muito grande, né? Então, esse pensamento, esse planejamento estratégico, artístico, financeiro, porque o artístico e o financeiro, eles caminham lado a lado. Você vai imaginar, meu curso tem muito roteirista, que ele quer saber quanto é que custa uma ideia, porque a criatividade está junto com a capacidade que você tem de realizar aquela... com certeza, né? Então, o artístico e o financeiro, eles andam paralelos, né? E, nesse sentido, o relacionamento do produtor com o diretor tem que ser muito... os dois têm que estar muito afinados em fazer o mesmo filme, sabe? Porque senão dá ruim, né? Dá ruim e você tem prejuízo.
financeiros, não pode ter prejuízo financeiro. Você gosta de perder dinheiro aí na tua casa? Desperdiçar comida, desperdiçar... Você não desperdiça. Não, ninguém... Você não vai desperdiçar também no filme. Então, como é que faz? Né? Então, a gente fala do funcionamento do mercado como um todo, a gente fala como é que você dimensiona o orçamento. Porque fala assim, como é que o botar numerinho é mole, é o mais fácil botar número. O difícil é como é que eu vou fazer esse filme. O mesmo filme vai custar 2, 8, 10 milhões, 2, 20 mil. Mesmo não, filme. assim, curta, a gente está passando um sufoco. Eu estava até aqui separando que a gente quer. A gente vai botar uma camisa do Vasco no personagem principal, né? No pai. E aí eu estava pegando aqui as camisas do meu filho do Vasco. Porque eu não sei se o figurino vai conseguir uma camisa do Vasco, né? E porque o figurino ainda não apareceu. A gente não conseguiu falar com a. Não sei quem é a responsável, acho que é a Giovana, né? Que é responsável pelo figurino. Desse culto, eu não sei. Eu não sei se é a Giovana. Não, tem o Noah. É o Noah, não é? Do figurino, não sei, sinceramente. Pois é, aí a gente. Aí, vai trocando, né? Eu não tenho ido, porque justamente eu paro de viajar agora domingo. Uhum. Por isso que eu vou no 18, eu vou nos 2 últimos. Mas eu fui no Tech Scout, depois não fui mais, agora eu vou nos 2 últimos. Então eu estou meio por fora dessa dança das cadeiras. Da equipe, né? É a dança das cadeiras, né? Então, minha cara, eu acho que esse curso ele é bom para você nesse sentido, que vai te dar uma noção muito clara, né? E eu dou uma aula muito misturada, uma teoria com prática, né? Então eu uso os meus filmes enquanto estrutura, né, de produção, estratégia e logística de filmagem. Como é que a gente pensou? Como é que você filma um Central do Brasil, um Cidade de Deus, um Maria do Caritó? Como é que você filma aquilo? Como é que é? Isso é verdade. É um raciocínio artístico e financeiro. Antes de botar número, você tem que entender o teu filme, como é que você vai filmá-lo. E pensar também que e aí entra como preparar esses projetos para editais, porque as pessoas falam assim, você ensina a botar edital? Eu falo, não, no edital você vai lá e lê e faz o que eles estão mandando. Pois é, não tem muita dificuldade. Não, falou lá, tem que fazer, você faz. O difícil no edital não é fazer o edital, é como você prepara o seu projeto para entrar naquele edital. A concorrência é grande, ou você prepara o seu projeto direito, ou se tiver meio, já o outro ganha. Então, tem uma concorrência mesmo aí, né? Muita gente hoje em dia e tal. Então, você tem que estar preparado. Como é que você faz um pitching? Como é que faz pitching? Você tem que preparar pessoalmente. Acho que emocionalmente, né? Emocionalmente, fisicamente, tudo. Como é que você vai fazer o upload, ensaiar, fazer? Então, tem toda uma técnica que você precisa ver. Vou fazer um pitch. Eu fui player agora do Rio. Nossa, tem umas pessoas que vão para lá que você está fazendo aqui, né? Vai fazer o curso, vai estudar. Pois é, eu me inscrevi na RUTC, mas na verdade eu me inscrevi mais porque tinha que escrever um projeto, e aí eu me inscrevi, mas depois eu vi, eu falei, caramba, ainda bem que eu não fui escolhida, porque eu não tinha a menor condição emocional de ir para o pitching. Se eu tivesse, eu certamente não teria sido escolhida. Assim, na hora teria. E é importantíssimo, você como roteirista, ou diretora, ou produtora, tanto faz, você saber como se comportar diante de coisa, porque a gente que está... Porque eu faço meu pitching dos meus projetos para outros e recebo pitching. Nossa, é um escândalo de como o pessoal não sabe o que está fazendo ali, às vezes, sabe? Tem uns que vêm, eu peguei um projeto que eu estou dando uma assessoria, inclusive, agora, que lá no CC, muito doido o projeto, muito, muito doido, é um filme experimental, que não é minha praia. Mas eu, não é mesmo, eu não sou do filme experimental, sou do filme autoral, não experimental. Mas a potência do cara... É muito grande, né? A oratória, de como ele estava, do jeito que ele fez, ele foi lá, eu falei, encantei com o cara.
Mas com ele, com a forma dele, eu falei, esse cara está sabendo. Eu não entendi o que ele está fazendo, que é esse filme, mas esse cara sabe o que faz, esse cara. Aí fiz uma reunião com ele em São Paulo e estou trabalhando com ele preparando o projeto dele, porque apesar dele saber, não sei o quê, aquilo, ele não é o primeiro filme, então ele não tem conhecimento de causa. Então eu vou montar o projeto dele. Montar o projeto dele, né? Tudo. Acabei de ler o roteiro, agora. Aí ele me mandou um orçamento. Um orçamento lá. Baseado em quê? Ele me mandou aqui essa minha próxima reunião que eu vou ter com ele, baseado em quê você botou esses números? Não é assim que faz orçamento. Né? Isso eu tenho um pouco, eu confesso que isso eu tenho mais noção um pouco, eu acho, de como montar um orçamento de filme, porque você tem que ver. Primeiro você tem que, não sei, talvez. Porque antes mesmo de fazer o curso de cinema com o Chu, eu amo cinema, sempre gostei, então eu sempre estudei muito cinema. Adoro ver esses filmes de making off, sabe? Vejo entrevistas dos diretores, sobre a visão deles dos filmes, e até mesmo às vezes para entender filmes que, por exemplo, David Lynch é um que quando eu comecei a assistir David Lynch, eu ficava assim, meu Deus do céu, o que ele está fazendo? Que filme é esse? Tá fazendo o quê? Tá falando o quê? Esse roteiro que eu acabei de ler é assim. Não é? Você fica. Tipo, acho que o primeiro filme que eu vi do David Lynch foi Cidade dos Sonhos, pode ser? Que é sobre duas mulheres em Los Angeles, com a. Sim, acho que é. Eu esqueci o nome dela agora, mas enfim. Eu fiquei assim, cara, que filme louco. Aquela Lauren. Como é o nome dela? Mas uma lourinha também, que foi. Que chora feio pra caramba. Exatamente. A Laura é uma atriz que fez vários filmes com ele. Atriz que ele gostou. Tem ela e tem aquela. Gente, eu esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome dela, já vi tanto filme dela, gente. Enfim, aí depois eu fui ver Twin Peaks, né? Que é assim, parece que ele tomou LSD e foi fazer o filme, né? Foi fazer a série, aliás. Primeiro eu vi o filme, aí eu falei, não posso só ver o filme, eu tenho que ver a série. Aí eu fui ver a série. Aí depois de ver a série, eu saí assim, gente, eu preciso entender o David Lynch, porque eu tô aqui assistindo as obras dele, eu não tô entendendo nada. E aí eu fui ver várias entrevistas dele em que ele fala que ele não faz filme para ninguém entender. A ideia dele é realmente te deixar ali desconfortável, para você fazer a sua interpretação, né? Você que interpreta. Então, assim, você tira suas próprias conclusões. Ele te dá ali apenas algumas dicas. Você que tira as conclusões, é você que vai tirar, né? E aí eu achei isso muito interessante. Eu acho isso muito interessante, mas apesar de não ser a minha visão não é o filme que eu faria, sabe? Porque eu acho que eu gosto de coisas que... Mas te fez pensar, não fez? Não te incomodou? Às vezes, esse filme desse menino, ele é um pouco assim, ele incomoda. Ele incomoda, não é o filme que eu gosto, minha área, não sei o quê, mas eu fui nele. Eu fui na reunião, eu marquei uma outra reunião. E qual é a temática do filme? Você pode falar? É muito doido. É um filme. O nome do filme é A Insustentável. Como é que é? Como é que é o nome do filme? Nem lembro o nome do filme, peraí. É um filme, não, dando uma queda. Mas é o seguinte: os personagens são eu, ele, eles e você. É bem experimental, bem David Lynch. A fascinante construção de uma queda. Não, a fascinante construção da sua queda. É um filme que o eu, ele, eles, você são vários eus dentro do mesmo ser. Entendi. Enfim, mas é muito. Não quero ser o John Malkovich. Interessa. Só estou falando o seguinte, que às vezes essa coisa de você vender um filme é um filme dificílimo de vender o filme dele, sabe? Então, a gente vai montar uma estratégia, eu vou montar para ele uma estratégia para ele seguir, que eu já sei até mais ou menos qual é, porque não tem muitas. Uhum. Né? Vão ser poucas produtoras, provavelmente, para ele poder ir atrás, né? Ou ele vai atrás de financiamento coletivo. Não é uma questão só da produtora. O distribuidor vai querer ver esse filme. Não vai. Então, ele tem que pegar uma produtora, enfim, não sei. Mas, enfim, então, esse curso a gente fala muito de repertório, a gente tem várias provocações de ver os filmes e começar a pensar, porque quando você afina seu olhar enquanto
Você nessa coisa de direção, você tem um olhar mais, pode, né, mais afiado, assim, mas tem muitas pessoas que acham o seguinte: o produtor, ele é um cara que tem que entender dramaturgia também. Ele tem que entender um pouco de tudo, porque o produto é dele. Até para ele falar se o roteiro é bom e conversar com o diretor e traçar uma linha de qualquer. Isso é verdade. Ele tem que ter noção de onde ele está indo e de onde ele quer chegar também, né? Onde vai chegar aquele roteiro. Sonora, aí os efeitos, e aí sei lá o quê. Então ele tem que ter uma. Como é que você vende? Como é que você põe em festival? Quais são as estratégias de festival, de mercado, de não sei o quê, a campanha toda de marketing do filme. Isso é produtor que vai acompanhando as fazendas e fala: vou fazer a Casa da Árvore, que é o filme novo aqui, que agora eu entrei, se você fizer o curso, você vai saber, que eu dou muito exemplo do casal, não vou dar spoiler aqui, mas hoje, isso vai ser genial no curso, hoje a produtora entrou em parafuso. Não por nada, nem é ruim isso, não é uma coisa ruim, parafuso não é ruim, mas parei tudo porque talvez eu mude o curso do Rio. Uhum. É isso. E isso é o quê? Isso é produtor pensando artisticamente. Mas acho que isso é interessante, né? Eu acho que é assim que a gente consegue sair da casinha e às vezes chegar com estratégias muito melhores do que a gente estava pensando antes, por exemplo. Às vezes, né? Quando a gente faz isso, a gente para às vezes para refletir. Para mim, nesse caso, vai ser até bom eu botar isso na aula para saber a opinião de vocês, assim, sabe? Vamos ver. Porque eu acho que, eu não sei, eu gosto. Polêmico. Eu gosto. Mudança radical. Eu conto desde o começo, assim, a evolução do filme, porque esse filme é de 2019, eu comecei. Ganhamos um pitching do Rio to Sea, com 300 concorrentes, nós ganhamos o primeiro lugar com esse projeto. Era uma série. Aí, em 2020, veio a pandemia. Que acabou com tudo, né? Eu perdi aí 4 anos. Perdemos todos, né? Com o projeto. Nesses 4 anos, estava na fazer? Não tem nada para fazer, não, porque eu fiz um longa-metragem, eu tirei 5 cartas, eu fiz uma série, não parei de trabalhar. Mas dos meus projetos, ele saiu de uma série, passou a ser um longa, ele ganhou a Rio Filme para desenvolver de série. Depois eu falei, não, vamos fazer um longa, transformamos num longa. O personagem masculino agora é um personagem feminino, e agora eu estou querendo fazer outro negócio aí. É um projeto. Mudar mais coisa, né? Então, esse é o produtor. O produtor é um ser vivo, é um ser vivo que olha o seu produto e 2019 até aqui são 6 anos. Nesses 6 anos, você não tem ideia. Lógico que tem, mas quando você tem um projeto, você não tem ideia como o mundo mudou. A tecnologia mudou, tudo mudou. Então, o projeto ele tem que. Então, se você tem que acompanhar, né? Isso é verdade. Tem que acompanhar essas novas. Ainda mais agora com a inteligência artificial invadindo o mercado audiovisual. Se você, produtor, não estiver updated, se você não tiver a visão periférica, a curiosidade, o ir lá fui eu, que é isso, olha, tem uma amiga minha de adolescência que ela fala assim para mim sempre, na vida. Puta, cara, tô com uma dúvida aqui, porque eu pensei, não sei o quê, nesse caso, pensei em trocar, não sei o quê. Tolô, me chama de Tolô. Já mudou, né? Então, você está só na passagem, né? Vamos ver. Sei. Eu acho que realmente, isso que você fala, a gente hoje em dia não tem mais como você não se manter atualizado, né? Se você não se atualizar, hoje em dia, com a invasão da inteligência artificial, ou a gente se adequa a essa nova realidade, ou a gente vai perder espaço, essa é a verdade. Exato. Porque não tem mais como você negar. Eu conheço muita gente no mercado editorial, até no mercado audiovisual, que renega muito a inteligência artificial. Inclusive, ontem foi anunciado que teve um concurso editorial, não sei se você viu, que foi cancelado porque um monte de livro que foi inscrito era feito por IA. Sim. E aí, porque a preguiça é tanta que as pessoas sequer tiram os prompts, assim, né? Porque quando você bota no chat GPT, no final aparece. Você não viu o Festival de Cannes?
A DM9, não viu isso? Perdeu não só os prêmios, perdeu a conta daqueles... Todas as marcas envolvidas naquele negócio ali, tirou a conta, né? Não vai falir, vai quebrar. Mas é uma desonestidade. Tem muita coisa, mas a inteligência artificial, ela chegou para ficar? Porque vai acabar com o mercado de cinema, o emprego, o ator. Não vai. Não vai, também acho que não. Porque tem coisas que permitem... Só a gente faz. Outras não. Tem picareta no mundo inteiro, com tudo, qualquer coisa. Quando inventaram o VHS, falaram, o cinema vai acabar. As salas de cinema descontaram. Não é? Mas sabe quando a TV ia acabar com o rádio? O rádio existe até hoje, gente. Não acabou com o rádio. Quando veio o Blu-ray, vai acabar com o cinema Blu-ray. Quando veio o streaming, aí foi, acabou o cinema, agora acabou o cinema. Nada acaba. Cada um tem o seu lugar. Você vai ver Missão Impossível no cinema, é uma experiência. Exatamente, eu fui ver Fórmula 1 semana passada, gente. Qual é a comparação que tem? Eu vi, acho que foi Gladiador que eu vi em casa. Eu não consegui ir no cinema assistir Gladiador 2. Fiquei arrasada, porque assim, a experiência que você tem no cinema não tem comparação com o que você tem em casa. Você pegar, vai falar, mãe, abre aqui essa garrafa para mim, o outro cachorro vai latir, aí você vai no banheiro. Não são experiências. Tudo é experiência, tudo é experiência. Eu gosto de um cinema, mas eu também gosto de ficar em casa. Eu também. Estão lá com o meu champanhe do lado. Também gosto. São duas coisas diferentes. Vou te dizer, eu vou menos ao cinema hoje em dia do que eu ia antigamente. Eu também, isso eu também. Mas é verdade. Por comodismo, eu tenho uma puta na TV, tem surround, tem não sei o quê. Mas o resto não. E eu gosto de sair de casa, como minha pipoca, sento lá, naquela cadeira no deito, assim, né? Pô. Enfim. Mas eu sei, mas fala, isso eu sempre tive de assistir filme em casa, porque eu tenho uma coleção de Blu-ray e DVD gigantescos até hoje. Porque na época do VHS, minha irmã tinha uma locadora de vídeo, né? Mas assim, o VHS para você ter em casa era muito grande, né? Então eu lembro quando ela vendeu a locadora, que alguns filmes ficaram assim, porque a gente tinha uma fazenda, então tinha um espaço para botar. Mas ainda assim, o espaço que ocupava era muito grande, e nem eram tantos filmes assim. Aí quando veio o DVD, que era pouco espaço, até hoje, cara, deve ter uns 40, eu acho. Porque eu e meu irmão, a gente colecionava junto, né? Eu dei vários meus, assim. Mas eu me lembro de ir viajar para fora de Nova York, assim, e trazer. Eu também, trouxe muito lá de fora. Aqui não tinha. Não era? Exatamente. Filmes, né? Alguns filmes não tinha. Mas também você tinha que... Mas também o aparelho de DVD não passava o filme, não. Você passava? Hã? O aparelho de DVD não passava o filme. Tinha aquelas regiões, né? Tinha uma coisa de região, você tinha que comprar da região X, tinha um negócio assim. Tinha uma coisa assim. Mas eu trazia fita cassete para música de um negócio. Eu entrava naquela, como era o nome daquela loja em Nova York? A Virgin, não. Não, acho que era Virgin, não era? Não, acho que não era Virgin, não. Não, peraí, aquela loja de departamento, você quer dizer? Não, eram 3 andares de CD e cassete, não sei o quê. Eu sei qual é, mas agora não estou lembrando o nome, mas eu sei qual é. Eu fui nela quando fui em Nova York. Towers, sei lá. Enfim, eu ia lá, eu ficava a tarde inteira, várias tardes, procurando disco, nossa, aquilo era bom, tá? Aquilo era uma... Não é? A gente tinha que esperar sair do cinema para ir para a locadora, para a gente poder conseguir assistir o filme, se não conseguisse assistir no cinema. E às vezes eram meses que demorava para lançar, lembra? Agora mal saiu do cinema, ele está nos streamings, né? Você vê que eu ainda estou aqui. Eu vi no cinema. Eu vi. Ninguém esperava, né? Assim, esse negócio todo. Então, assim, quando deu 6 meses de exibição, e ele ficou 6 meses no cinema, exibindo, fazendo público. Mas ficou muito tempo, né? 6 meses.
tiraram e entrou no Globoplay. Eu falei, gente, mas o pessoal está indo no cinema, mas é contrato. O nego deixou 6 meses, que é um prazo, não, só Já porque é bem longo. só porque é Valtinho feita essas coisas, né? Porque o filme que depois de 2 semanas já está no streaming. Ficar 6 meses. É uma pena, porque às vezes eu às vezes não consigo ir no cinema na primeira semana, as 2 primeiras semanas que o filme está em cartaz, e aí quando eu vou ver, não está passando mais em lugar nenhum. Você não consegue ver Gladiador, aconteceu isso com o Gladiador. Eu queria ter assistido no cinema, não consegui ir na estreia, gosto de ir nas estreias, né? Aí eu acabei não conseguindo ir na estreia. E aí, quando eu tive tempo quando eu consegui ir no cinema, quando eu fui ver, já tinha estreado outros filmes e já não estava mais passando Gladiador em nenhuma legendada, em nenhuma outra sala, em nenhuma sala de cinema, só dublado. Eu falei, cara, dublado eu não vou ver. Aí acabei não vendo Gladiador. Agora eu vou tentar ver Jurassic Park no cinema essa semana, mas já vai estrear Superman. Então, assim, talvez não esteja em tantas salas de cinema, porque tem Fórmula 1, né? O Superman. Tem uma outra coisa, que é o seguinte: o volume de filmes, quantidade de filmes que existe também, é fogo, porque você não consegue, não dá conta. Não dá conta nem no cinema e nem no stream. Série também, né? Eu tenho visto muita série. Mas, cara, quando você vai ver, você não vive se você for ver tudo. Então, você sabe que essa coisa da série, se hoje as pessoas, os streamers, pelo menos aqui no Brasil, estão preferindo assim 80% de longa-metragem, porque além da série ser mais cara, porque você produz muito mais conteúdo, uma coisa é produzir 2 horas de conteúdo, são 8 horas, são, sei lá, 10 capítulos, 8 capítulos, 4 capítulos, sei lá, né? Muito mais horas, então mais caro. Passada essa coisa da pandemia, as pessoas não estão tendo mais tempo de ver série, porque te ocupa, né? Em vez de você ver um filme de 2 horas, você tem que ver 8 horas, 16 horas, 8 episódios de 2 horas, enfim. Eu chego e vou ver uma coisa, eu pego assim, filme, e escolho um filme, porque sério, eu não vou ter tempo de continuar, fico agoniada, ou assim... Ou então um formato menor, por exemplo. Não sei se você já viu. Tem uma que eu gosto muito da Aline, que é Amanhãs de Domingo, que tem no Prime. Você já viu? Já vi, já. Muito legal. Eu gosto muito do Manhãs de Domingo. Que é um formato também diferente, porque são episódios menores, né? São episódios de meia hora. E aí é mais tranquilo você assistir. Não é muito comum, né? Não é muito comum. Mas também tem. Mas eu acho que tem espaço para série, porque a gente você vê as 2 novelas, né? Foram novelas. Uma foi uma novela mesmo, que foi Beleza Fatal, né? Do Rafael Moura no Montes, aliás, na HBO, que fez um sucesso enorme, e Pedaços de Mim, que, aliás, Pedaços de Mim, na verdade, ficou sem orçamento na metade do filme, da novela, né? Que a minha amiga que dirigiu. Por quê? Por que ficou sem orçamento? Eu não sei, né? Mas também eu acho que era para ter mais episódios. Eu não conheço nenhuma história, mas eu sei por quê. Mal planejado, né? Porque era para ser uma novela, aí fizeram só com 16. Mas mesmo assim, teve 16 capítulos, que é coisa pra caramba para uma série brasileira. Mal planejado. Planeja, então, 16 capítulos. Mas não sei se você chegou a assistir, não? Não. É da Netflix, com a Juliana Paz e Vladimir Brista. Eu assisti 1 ou 2, gostei, inclusive não segui. Porque a hora que eu vi que era aquele monte de capítulo, eu não segui. Tá aí um bom exemplo. Eu não fui, falei, não vou, não. Porque eu não gosto eu também enjoada. Eu também não gosto muito de novela. Eu tô enjoada. Comecei a ver Beleza Fatal, também já tô meio enjoada, sabe? 23 capítulos, eu não vejo. Eu vejo 1, 2 para saber o que é. Tá bom, então. Não sigo. Não tem tempo para isso. A vida, né? Tem tanta coisa a fazer. Não dá para 16 capítulos. Na pandemia, eu vi 17 temporadas de Grey's Anatomy. Sério? Não, eu vi também muita série. Eu fiquei 2 semanas... Deixa eu terminar. Cada temporada eram, em média, 20 capítulos de 1 hora. Eu vi tudo. Por que eu vi tudo? Eu gostaria de saber muito, na época, né? Estava querendo saber o que é que faz uma série longeva desse jeito. Por quê?
Por que uma série elogia? Aí no curso, no curso, isso um pouco também que você fala, porque isso é importante para a gente. Por que elogiam? Por que é que tem, sei lá quantas temporadas de CSI, Chicago PD, não sei o quê. O que Lei e ordem. O que faz? Me responda terça-feira. Posso responder terça-feira. Eu sou uma que sou viciada em todas as séries aí que você falou. Então vamos falar lá o que faz. O que faz? Me fala então o que faz. Para mim, eu acho que é a história, eu acho que é o gancho, né? Que deixa para a próxima temporada, e aí te deixa ali no gás de ver, eu não sei. Mas todas essas séries, Grey's Anatomy, por acaso, eu parei de assistir quando o McDreamy morreu, esqueci o nome dele, o Derek morreu. Eu parei de assistir. Eu assistia também, assim, mas eu via semanal, né? Agora, não sei como é que tá o lançamento, mas eu lembro que eu via na época que eles lançavam só, era um episódio por semana. Vou te dizer o que é. Todas elas têm uma estrutura dramática que é o seguinte, todas elas. Cada episódio resolve um crime. Ou, no caso do Grey's Anatomy... Um caso médico. Um caso médico, um caso, qualquer caso. O que é que pega a gente ali? Aqueles casos. O que pega a gente é a história dos personagens. Então, quando você vê o Chicago PD, desde o começo, e eu já vi 10 temporadas de Chicago PD, depois eu parei. Mas você vê que aí entra, aí a menina sai, aí o outro morre. O dia que morreu aquele cara, que triste. Eu vi todos os Chicagos. Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med. Que eu era apaixonada por ela. A menina que era meio filha, adotada. Sim! A Ellen. Não me lembro o nome dela. Mas aquela hora que a menina vai embora para Nova York, fiquei, puta, eu vou parar de ver a série. Mas aí entrou... Quando entra a Lourinha, ele casou com a Lourinha, e depois ele sumiu. Você não ficou triste, não? Eu fiquei muito mal. O marido dela foi embora? Também fiquei triste. Você quer que você fica? Amigo, íntimo das pessoas. O Grey's Anatomy, cara, você fica... Você quer aquele monte de personagem ali, cada um com uma história. Eu parei de ver quando o Derek morreu, porque eu fiquei... Porque na época também estava passando por muito disso. Eu não preciso disso na vida na ficção, entendeu? Eu não preciso disso na ficção. Você sabe qual é a série mais... qual é para você a série que mais violenta o público com morte de personagem principal? Para saber, né? Para mim foi Grey's Anatomy. Não, assim, para mim foi Grey's Anatomy. Agora... Qual? Game of Thrones, mas eu não vi Game of Thrones. Rapaz, você tem que ver Grey's Anatomy. Sabe por que eu não vi? Marca o mocinho. Quando lançou Game of Thrones, o era muito pequeno. Mata o mocinho, mata não sei o que, fica morrendo. Você vai, como assim? Morreu, matou? Como matou? Aí tem um grupo de você, aí você pega ele e mata o outro. Você fala, ele te deixa tenso. É porque quando lançou Game of Thrones, meus filhos eram muito pequenos, e aí eu não tinha como acompanhar, sabe? Aí eu achei melhor nem começar, porque eu sabia que eu ia querer ver, mas eu não tinha tempo para ver, sabe? E eu sei que é uma série que demanda... Mas eu falei, enquanto produtora, é isso que eu falo para os alunos. Você pode não gostar do gênero, você pode não gostar de uma coisa, olha, vê, não precisa ficar assistindo tudo que mas olha, porque aquilo vai te dar um aprendizado. Vai te dar, no mínimo, o aprendizado do que você não quer. É o teu olhar que você está treinando. O que eu quero para esse filme? O que eu, Elisa, quero para esse filme aqui? Eu quero que ele seja verde, porque o verde, para mim, é melhor que o laranja. Porque o laranja, eu já vi ali, aquele negócio, são referências que a gente chama de repertório, né? Você amplia o seu olhar, você amplia o seu repertório. Isso é fundamental para diretor e para produtor também. Produtor, então, como é que eu, produtora, vou discutir com você, diretora, um projeto, se eu não tenho argumento, se eu não tenho oratória, se eu não tenho repertório? Como é que eu vou discutir com você? Não, você vai falar para mim assim, eu quero isso. Eu vou falar, tá. Se você falar, eu quero isso, eu vou te perguntar, por quê? Porque assim, não, mas... aí sim, a gente vai ter uma conversa.
Senão você não tem conversa. Quando eu dou aula, geralmente, não sei essa turma, não sei o que aconteceu aqui hoje, porque tinha um monte de inscrito, não apareceu ninguém, não sei. É engraçado, tinha aqui umas pessoas que não entraram, sei lá. Primeiro. Eu não gosto desse sistema aqui, eu gosto do sistema lá da live, lá no Instagram, porque ali as pessoas entram e conversam com você. Então, eu tenho quase 8.000 pessoas, aí entra e conversa, e aí você chama, você está ali, né? Aqui é muito fechadinho, assim. Isso é verdade. Mas, enfim, é um esquema deles. Então, na aula, né, você faz esse tipo de provocação e você vê claramente, nitidamente, quem tem repertório e quem não tem. Nitidamente, nitidamente. E aí eu pego e vou para os que não têm e fico instigando eles, para que eles tenham, para que no final do curso já está todo mundo comentando, é muito legal isso, é muito legal, porque a pessoa aprende aquele... Mas você conversa com o pessoal novo, eles não viram, eles, assim, no pessoal lá do curta, olha que o povo até entende muito de cinema, mas aí quando você vai perguntar, o povo não viu um filme do Hitchcock, não viu um filme do Kubrick, sabe? E aí você fica se questionando, eu falei, gente, como assim, sabe? Você quer trabalhar com cinema e você não conhece quem foram os pioneiros de certos estilos, sabe? Clássicos, Aí eu tô até para ver um filme que o Marco Rezende me indicou. Ontem, vou te dar uma dica aqui. Ontem eu estava aqui, né, e tal, falei, vou ver um filme qualquer. Um filme antigo, com Robert De Niro e o Al Pacino. Qual? É espetacular. Antigo, 2 horas, não sei nem que... não sei o que do fogo, Fogo contra Fogo. Deixa eu ver Fogo contra Fogo, é maravilhoso esse filme, da década de 90. Eles são 2 policiais. Não. Um é policial, outro é bandido. E o outro é bandido, isso mesmo. Na hora que... Aí o bandido... Você já viu o filme? Já. A hora que o bandido morre, que é o Robert De Niro, porque era o Robert De Niro e o Al Pacino não queria que nenhum dos dois morresse. Você quer que os dois ganhem, né? Tipo, eu lembro quando eu vi esse filme, que mas você não sabe por que você não pode ganhar. O é maravilhoso. Só na novela das 8 que o mal ganha, pega o avião, vai embora e o mal ganha. Mas ali não dava para ele... Aí ele morre assim, e os dois se entendem, né? Aí um dá a mão pro outro assim, e o policial pega a mão do bandido assim e espera ele morrer. Linda essa cena. Como você resolve uma coisa simples. Acalmou minha alma, porque estava matando o Robert De Niro. Estava matando. Não, eu já vi. O Robert De Niro matando o Al Pacino, porque não eram os personagens ali para mim, né? Era o que não mas ao mesmo tempo eles tinham uma ligação, né? E assim, é interessante como você vê a construção da ligação entre o policial e o bandido, porque ao mesmo tempo que eles ali são inimigos, eles também criam essa ligação um entre o outro, né? Eu adoro esse tipo de filme para ver, Elisa. Eu não conhecia o filme. Você não tinha visto? Não conhecia. Minha mãe eu era muito fã, eu sou muito fã da Patino, né? Ele e o Robert De Niro. Mas esse filme eu não tinha visto, não sei o que aconteceu então, quando eu conheci o Al Pacino, o primeiro filme que minha mãe me mostrou do Al Pacino foi Scarface. Então, assim, me marcou muito. Porque logo que eu vi Scarface, eu vi o Poderoso Chefão. E aí, assim... Você sabe que eu queria ter tempo para rever todos esses filmes, porque eu já vi há muitos anos. Mas, cara, eles lançaram há pouco tempo. Minha mãe morreu em 2023. Mas eles lançaram, eu acho que em 2022, que eu achei maravilhoso, uma edição de 50 anos do lançamento do Poderoso Chefão. E aí eu vi no cinema, cara. Foi tão legal, Elisa. Se vocês prestar atenção, tem alguns filmes que estão fazendo assim, tipo, aniversário, e eles estão relançando no cinema. Sim. Mas mesmo que não seja no cinema, mesmo que seja ali na TV grande, é falta de tempo mesmo, cara. Pois mas e agora a gente tem nos streamings uma leva boa de filme antigo. Tanto no Disney Plus como na HBO, você tem, e no Paramount Plus também, você tem uma gama grande de filmes clássicos para assistir, que é mais difícil você conseguir assistir filme antigo, né? Eu não sei se é na HBO ou se é não sei se é da Warner ou se é da Max, né? Da Max. Que agora vai voltar esse HBO, né? Não sei se você sabe. A Max vai voltar a ser HBO. Eu vi na Rio2C, inclusive, isso. A executiva da Max falando que vai voltar a ser HBO.
E aí eu tava procurando filme, aí eu vi Casablanca, eles têm o Mágico de Oz, quer dizer, eles têm uma gama grande de filmes antigos, e assim, Cidadão Kane, né? Que eu era louca para ver, mas eu não conseguia achar lugar nenhum para assistir. Aí eu consegui assistir Cidadão Kane, que Casablanca eu ainda achei, mas Cidadão Kane eu não achava, porque é mais antigo, né? É da década de 40, início da década de 40, se não me engano. Ah, venha para o E curso de futebol nossos embates. Vou te provocar bastante. eu adoro. Vou me inscrever, eu tenho que sair, porque eu tenho reunião com o figurino daqui a pouco. Então vai. Não, também terminou já aqui. Bom, espero te ver lá, espero que tenha o curso, que eu não sei se tem inscrição, não sei, esse negócio de livro, cara, eu quero voltar para a vida. Não, que geralmente eu vou esperar receber por e-mail o aviso. Recebendo e-mail por aviso, aí eu vou me inscrever. E-mail por aviso? Não, o aviso por e-mail, que foi por onde eu recebi o... Mas saiba mais sobre o curso. Entra lá no site. Vai entrar lá no site para ver. E chama aí teus amigos, porque é uma aula muito legal, uma aula que você não é, você não vai aprender a orçar. São quantas aulas? Se você quiser aprender a orçar, você faz o curso de produtor executivo. Não é esse curso aqui. Esse curso aqui é o curso de pensamento estratégico e logístico de um produto cultural chamado filme. Em tudo que isso implica. Em tudo que isso implica, e é bastante coisa que implica. Tanto é que o curso de produção executiva são 12 horas. E esse? São 24. Não cabe em 12 horas. Tá. Não tem jeito de caber. Não tem jeito. Né? E aí a gente fala de toda essa questão da liderança, do empreendedorismo, da inteligência emocional também, sabe? De coisas, de skills que a gente precisa desenvolver. E precisa desenvolver enquanto produtor e enquanto diretor também. Porque o diretor também é um comandante de navio. Sim, a gente tem que saber mandar, né? Para você saber mandar. É mais que você falava. Para você poder mandar, você tem que saber fazer. Você falou uma palavra errada. Não é mandar. Você precisa saber liderar. Mandar uma palavrinha muito pequenininha para o que a gente faz. Não é mandar, não. É liderar. Que inclui distribuir funções. As tarefas. Funções, Mas mandar só não é isso. É uma não, foi uma escolha pobre de palavra. É uma escola pobre. Não, mas é porque não é isso. Na essência da coisa, não é mandar, é liderar. No que se lidera, você manda. Você delega. Saber delegar, né? Mais que liderar também, saber delegar, né? É meio pobre, não é pela palavra, é pela abrangência da nossa liderança. Porque isso é verdade. O cara vai fazer com muito mais esse tipo de coisa que tem também no curso, sabe? É você entender que não é mandar, que é liderar. O que é liderar? Vou te falar o que é liderar. O que é planejar? Vou te falar o que é planejar. Eu trago especialistas para dar um plano. Porque eu não sou especialista em liderança, nem empreendedorismo, nem porra nenhuma assim. Eu trago, né? Porque é outra função, outra qualidade do produtor, saber agregar pessoas que a gente sabe que precisa, mas não sabe fazer tudo. Eu não sei fazer nada, só sei ser produtora. Então, eu trago as pessoas. O Casa da Árvore tem já umas 13 pessoas trabalhando comigo antes do filme existir. Não tem um tostão o filme ainda. Mas tem 13 pessoas agregadas a uma ideia. Que se eu trocar a ideia agora, eu perco metade. E ganha outra metade. É assim que é. Mas acho que para toda escolha tem uma perda, né? Não tem jeito. Ônus e bônus, amor. Ônus e bônus. Mas essa fase... Isso aí... Essa fase você ainda não sabe, é ruim, porque você fica... O navio fica assim, né? Você não sabe se você vai para lá, norte ou sul, ele fica no navio assim, enjoa, sabe? É ruim. Mas vai dar certo. Vai dar certo, eu vou assistir no cinema. Você me avisa para poder assistir, hein? Tá bom. Vai dar certo.
Fingers crossed. Vai dar certo. Vai sim. É só decidir o caminho e seguir ele. Mesmo que ele mude. Muda. Você fala assim, planejamento. Como você faz o planejamento? Planejamento, ele não é o que eu planejo, não é matemática. A arte, ela não é rígida. A arte, ela é móvel, ela é viva, eu digo. Dando. E às vezes você começa a fazer o filme, ele vai numa outra direção completamente diferente daquela que você tinha pensado inicialmente, né? Então. Você leia um roteiro, primeira versão de um roteiro, e veja o filme, você vai ser não nada a ver. Fiz um filme, Berenice Procura, que teve várias versões, é baseado no livro do Garcia Rosa. Você viu, Berenice Procura? Não, mas eu ouvi falar. Com a Cláudia Abreu e tal. Direção do Alan Fitterman. Este é um exemplo que, inclusive, dou no curso, um exemplo de como o produtor ele é versátil e como isso é vivo. Passou por 4 diretores, passou por 5 atrizes. Mas o produtor é sempre o mesmo, né? Assim, o produtor é sempre o mesmo, exato. Isso é um produtor. E muda porque acontecem coisas e esse planejamento ele vai mudando. Olha o caso da árvore, gente. Eu vou dar uma aula agora aqui na universidade aqui sobre pitching. E o meu case é o caso da árvore, porque é um case atual que ainda não acabou. E no final eu vou fazer uma provocação, que é essa provocação que eu não vou te fazer, porque eu não vou te fazer, porque eu não tenho tempo de fazer. Mas que é a provocação. Vou fazer uma provocação. E vou ouvir o povo. Né? O povo, estou exagerando, mas vou ouvir o povo. Já estou ouvindo. Terça-feira, distribuidor, vou jogar nele, vamos ver como é que bate. Você vai testando as coisas. Eu não troco o negócio assim, então agora vou falar. Não, vai falar assim, peraí, vamos ver aqui. É uma tendência? É uma vontade? É bom? Ônus e bônus. O que é ônus, o que é bônus? Eu acho que... eu vou te falar, o bom de fazer cinema, para mim, eu falo isso, falo no livro, falo em entrevista, vai em todo lugar, é o processo. É verdade, né? Porque acho que depois você lança o filho, é igual a gestação, né? Você passa 9 meses gestando. E você tem que ficar cuidando dele, e filme também, mas menos. O processo é que é um tesão, o processo que te deixa inseguro, que te faz feliz, que vai para lá, e vai para norte, e vai para sul, e vai para lá, e conversa com um, conversa com o outro te fala. Esse movimento é a coisa viva do cinema, né? É isso que verdade. Importa. Isso que para mim, é isso que importa. Por isso que eu faço filmes autorais, mas autorais, porque o processo é muito bom, é criativo, é vivo. Você vai fazer... o que eu quero fazer, o meu sonho é fazer cinema autoral, né? Até porque eu tenho várias ideias e eu tô trabalhando em uma. Autoral comercial. Lógico, mas um dos meus filmes autorais que eu queria fazer é absurdamente comercial. Assim. Eu sei que é um filme que... As minhas 2 principais ideias que eu tenho de filme, assim, eu sei que vão vender bem, mas uma é meio polêmica, a outra não é nada polêmica, é um filme de comédia, sabe? Família, que eu tenho certeza que é comercial e até facilmente vendável. A outra é um pouco mais polêmica, mas é uma história muito íntima, muito pessoal, que eu acho que também tem um potencial enorme, sabe? Mas além disso, eu queria fazer cinema, ponto, sabe? Sendo autoral ou não, eu gosto muito de cinema. O que é o cinema autoral? Vamos deixar essa discussão para a semana que vem, porque senão a gente não sai daqui. Tá bom, eu também tenho que sair da reunião. Mas vou te explicar. Quando a gente se encontrar na semana que vem, eu vou te explicar qual é a minha visão de cinema autoral. Exatamente. Eu vou te dar a minha. E o outro vai te dar dele, onde a gente vai entender que a autoralidade vai muito além de qualquer definição. Beijos. Beijo, Elisa. Até semana que vem.